quando levantar a mão. Então, o Papa Francisco foi estar com Inocêncio III. E a gente terminou a oração aí, nessa onde está grifado, Elisa. Mas eu acho melhor começar lá no começo. Tá bom. É que me pedir-lhe perdão e humilhar na tua presença. Então, Inocêncio III chama o irmão Francisco e começa a ter esse diálogo aí. Vamos lá, Elisa. Queria pedir-te perdão e humilhar-me na tua presença. Embora, sabendo não ser digno, queria beijar os teus pés para que o meu orgulho se abalasse, deixando-me na condição de reprobo sem valor, juntando as migalhas que o teu perdão pudesse me oferecer. Nada mais posso fazer pelo êxito do teu trabalho, a não ser orar aos céus. Se minhas orações forem ouvidas, creio que Jesus terá compaixão de mim e que Maria é a mãe de todos nós. Como dirigente máximo da igreja, estou falido e tenho consciência de que não deveria ter feito o que fiz, incentivar uma cruzada de crianças inocentes, enviando-as para a morte. Sou verdadeiramente um genocida. Acordei tarde, mas abri os olhos à luz. Gostaria que a saúde me visitasse pelas mãos abençoadas, mas se este não for o desejo do nosso Senhor, aceitarei a doença e a morte com alegria. Chamei-te para te fazer um pedido, e morrerei triste caso não seja atendido. Quero que tu, Frei Francisco, acompanhe esta quinta cruzada que está sendo formada. Se eu tivesse forças, iria lutar para impedi-la. Sei que terás forças para desfazer as atitudes perversas de que estão imbuídas as pessoas que a dirigem. Francisco escutava em silêncio, sua mente buscava outras paragens na esteira infinita do éter cósmico, mas registrava tudo o que ouvia de sua santidade. As paredes do aposento mostravam que ali trabalharam hábeis artistas. Os quadros mostravam em silêncio de quem eram filhos e os tapetes se alinhavam com o requinte da mobília. A posição do enfermo destacava-se dentre todo o luxo. Tirar apenas os anéis frouxos nos dedos magros e o engenhoso cordão de ouro com pesado crucifixo que o incomodava. A humildade do visitante, que nada possuía a não ser a verdadeira santidade no coração, contrastava com o luxo que se evidenciava no ambiente. Interrompendo a meditação, falou Francisco compassivo. Querido Pai e companheiro em Jesus Cristo, é de se notar o vosso grande interesse e amor pelas criaturas e pelo bem-estar da sociedade. Isso me comove até as fibras mais íntimas do coração. A vossa posição diante da humanidade é a de um pai e de um representante do Cristo na Terra. Mas devo dizer-vos que a posição de mando de abundância de coisas materiais e condições de intromissão na intimidade dos lares fizeram acordar as trevas da prepotência, do orgulho, do egoísmo e da usura que dormiam dentro de vós, a ponto de formar um exército de crianças e enviá-las à guerra à guisa de reconquista de algo que não vos pertence, nem tampouco à Igreja. O que vale para nós não é o sepulcro a que chamais de santo, mas é tudo que tiver saído das mãos divinas do Criador. Temos de lutar, sim, e mesmo travar uma guerra, mas para vencer as nossas inferioridades morais. Dentro de nós, bem no centro do coração, existe também um santo sepulcro, e deste nos esquecemos por conveniência de conquistar, por requerer de nós trabalho, esforço e muita disciplina. Meu Pai, não ides atrás de conquistas exteriores, porque a maior conquista e o maior tesouro moram no nosso íntimo, e somente encontramos quando passamos pelas portas do amor. Nisto, Francisco sentiu leve estalo em sua cabeça, acompanhado de meiga e suave voz já conhecida nessa expressão que encanta e comove.
Francisco, tem piedade dele que sofre e chora. Lembra-te das bem-aventuranças. Tem piedade dele, Francisco, pois lhe falta paz. Lembra-te do meu amor para com todas as criaturas. Estende as tuas mãos e alivia este homem que padece, em nome do amor que desconhece barreiras e posições, fé ou ideologias, riqueza ou pobreza, sabedoria ou ignorância, para servir, para ajudar aqueles que caíram e desejam levantar-se e seguir novos caminhos. Este homem espera o teu carinho e a tua compreensão. Francisco ajoelhou-se à beira da luxuosa cama e respondeu com respeito: Sim, Senhor, faça-se a tua vontade e não a nossa. E sentiu uma luz intensa envolver todo o seu corpo e filtrar-se através de tuas mãos e projetar-se no corpo de Inocêncio III. Uma brisa suave visitou todo o ambiente e, aos olhos espirituais, Francisco ficara todo iluminado pela projeção feérica do mundo espiritual. O alto mandatário da igreja deu um suspiro, chamou por Jesus e Maria e pediu perdão por suas faltas. Francisco, na condição de transmissor de alta potência energética, orou nesses termos: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeio amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Francisco, banhado em lágrimas, olhou ao lado e viu nitidamente o Papa Telésforo ajoelhado, acompanhando a sua prece e também chorando de alegria por sentir o Cristo em grande profusão de luzes aproximar-se daquela casa. Francisco olhou para o Papa que ressonava e disse, tomado de alegria: Levanta-te e anda em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Inocêncio III acordou assustado, falando: Eu vi Jesus, agora eu vi Jesus. E começou a andar pelo quarto, livre das enfermidades e das chagas que já tomavam o seu corpo. Em pranto, debruçou-se no ombro de Francisco com gratidão e respeito, falando brandamente: Pai Francisco, tu é que deverias estar no meu lugar. Que Deus te abençoe sempre. Francisco fez o pastor da igreja deitar-se novamente e pediu com suavidade: Dormi, meu senhor, o sono é sempre um reparador de energias. Que Deus abençoe vosso coração agora e sempre. O Papa daí a instantes dormia como criança, perfeitamente curado de suas pertinazes enfermidades. E Francisco serenamente deixou a nave de repouso do Sumo Pontífice, dando glórias a Deus e vivas a Cristo. Francisco saiu de Roma e desceu para a Hóstia, onde estavam alguns de seus discípulos trabalhando com todo empenho para que o evangelho fosse vivido, de onde saíam periodicamente para a cidade eterna, para levar a palavra de Deus na maneira estabelecida por Pai Francisco. Hóstia fica à margem do mar Tirreno, do lado oposto ao Adriático, e por força da natureza está localizado no joelho da bota de que a Itália tem a forma. Alguns companheiros de Francisco não mais se lembravam do passado, mas outros, por vezes, remoíam intimamente a perda de seus bens, por não ser de uma só vez que nos desprendemos de coisas materiais. A iluminação interior surge com a força do tempo e na sequência dos esforços assumidos pelas almas no caminho da evolução espiritual. Ficaram eufóricos com os recentes acontecimentos em Roma, no comando da Igreja, que favorecia os ideais sustentados por Francisco, cuja sobriedade impressionava a todos, no tocante à moderação,
Era, pois, o mestre a quem o sacrifício já não se impunha. A poucos quilômetros do domínio dos gigantes de águas salgadas, sentia-se baforadas dos ventos, que traziam aroma benfeitor. Percorrido um trecho do caminho, avistaram um casebre, onde residia uma família que vivia da pesca. Francisco bateu à porta, pedindo água. Atendeu um senhor robusto e triste, que andava a palpedá-las, deslizando as mãos nas paredes de argila, por lhe faltar a vista. Saudaram o dono da casa, serviram-se de água fresca de um grande pote de barro queimado, preso a uma forquilha de madeira. Saciada a sede, acomodaram-se por convite do pescador, que chamou sua mulher e seus filhos. Estes, em número de 6, assentaram-se sem cerimônia no colo dos frades. O menorzinho, de um pouco mais de 1 ano, estendeu os bracinhos para Francisco, que o acolheu sorridente. O casal, admirado com a fraternidade daqueles homens, sentiu-se à vontade. O dono da casa, que por sua coragem e habilidade nas águas, atendia pelo apelido de Dragão do Mar, narrou-lhes o acontecimento que provocara sua cegueira. Encontrava-me pescando em alto mar, no meu barco, que pelo tamanho e estrutura oferecia segurança. Naquela noite, minhas redes pareciam abençoadas, pois todas as vezes que as lançava às águas, recolhia-as cheias de peixe, como nunca acontecera antes. Lotado o barco em sua capacidade e nada mais tendo de muito remar, sem que chegasse à praia, desconfiei que o barco tomava caminho diferente do que o habitualmente percorria. Quis mudar a rota, mas este não mais me obedeceu. Percebendo que o meu esforço era em vão, parei de remar, mas mesmo assim o barco deslizava sobre as águas em direção ignorada. Pescador experimentado, constatei que não era o vento, nem as correntes marinhas que mudavam o meu rumo. Pensei estar sonhando, mas logo vi que estava acordado como nunca. Percebi que uma força estranha conduzia o barco, que a partir dali passou a ser envolvido por uma luz intensa, que emitia vibrações tão fortes que cheguei a pensar que o barco ia partir. Em dado momento, o barco parou de supetão e me senti envolvido por esta mesma luz. Tive a sensação de ser conduzido através de um corredor, chegando a um pequeno salão onde vi coisas que nunca pensei existirem, e me vi rodeado por homens de pequena estatura que falavam uma língua estranha. Tomado de pânico e confiando na minha robustez ante a pequenez daqueles seres, tentei forçar a minha fuga. A última coisa de que me lembro foi que levantei o braço para agir, e daí não sei mais o que aconteceu. Quando acordei, o sol estava a pino, e ouvi o barulho dos meus companheiros que arrastavam o barco para a praia. Logo constatei que estava cego. Trouxeram-me para casa e estou até hoje com um quadro de que tudo aconteceu vivo na minha mente. De certa forma, não me sinto triste, como é de se pensar, porque mesmo cego, vejo coisas lindas. Nesse momento mesmo, posso dizer o que estou observando nesta sala. E se for a ilusão que vejo, sinto com isso satisfação que me consola e me dá esperança. Antes de vocês chegarem, vieram os homens revestidos de luz que me avisaram que eu iria receber visitantes e que esses seriam amigos. Assim, quando chegaram, eu já sabia quem eram e o que fazem. Muitas coisas não posso dizer, porque esse mundo do qual tenho notícias me exige silêncio. Noto que em derredor de todos circulam claridades e dentre vós me parece um sol. Assustei-me ligeiramente quando o vi, por parecer-me a luz com a qual meus olhos se apagaram. O homem calou-se e de seus grandes olhos desciam lágrimas sem cessar. As crianças brincavam nos colos dos frades, puxando-lhe às vezes as barbas, o menor dormia nos braços de Francisco. A mulher chorosa falou aos frades: meus senhores, depois da cegueira do meu marido, o sofrimento para nós é sem conta. Vivíamos da venda de peixes ao lado da estrada. Ao povo que vem
vem de Roma de vez em quando. Agora estamos vivendo de esmolas que nem sempre ganhamos. Penso em ir eu mesma pescar, mas temo as águas perigosas do mar. O silêncio dominou o ambiente e alguns dos frades oraram com fervor. Francisco tomou a palavra como verdadeiro mestre da paz e disse com tranquilidade: Meus filhos, devo dizer a todos que o nosso irmão não ficou cego. Ao contrário, agora ele vê mais do que antes poderia observar, porque está enxergando as coisas da alma e do verdadeiro mundo para onde devemos ir ao findar de nossas vidas. O que ele viu, fatos que raramente ocorrem, é muito lindo para ser contado e muito mais para ser vivido. Pode ser visitante das estrelas que a ciência e as religiões ignoram. E se o assunto for ventilado no meio delas, a forca e a fogueira serão destinos de quem o fizer. Jesus não falou nas muitas moradas do Pai Celestial, porque somente a terra na qual pisamos poderá ter a graça de servir de casa para os homens. Deus não é Deus das limitações, e não poderemos negar o que não compreendemos por nos faltar a intuição necessária e a inteligência que nos assegure a verdade. O nosso irmão fala da coragem que possui, que admiramos, mas a ela se deve antes... Desculpa... Perdi aqui o Rômulo quando mexeu. Obrigada. O nosso irmão fala da coragem que possui, que admiramos, mas a ela se deve aliar a paciência e nunca deve perder a esperança na bondade de Deus. Quanto à sobrevivência desta família, minha senhora, nunca faltará o pão de cada dia, porque antes de precisarmos, Deus, o nosso benfeitor maior, sabe o que deve nos dar para o alimento de cada dia. O corajoso pescador sentiu nas palavras de Francisco um consolo e uma força que lhe fortalecia a paciência e a esperança no futuro. Francisco, após entregar a criança para a mãe, que a transportou para o catre, levantou-se e disse ao bom pescador: Querido irmão das águas, vamos... Desculpa. Oi? Mudou, né? Não sei o que eu fiz, não. Deu um pulo. Agora deu, vai. Aonde estamos, João, que agora me perdi. O silêncio dominou e o dos abaixou. Desculpa. Vamos continuar. Meus filhos devem dizer a todos, nós vamos... Tá mais para baixo. Sim. Tá ali. Querido irmãos das águas. Querido irmão das águas, vamos pedir a Deus, que fez também os mares, que deu vida aos peixes, que salgou as águas, que fez os ventos, que fez a terra, a luz e as estrelas, que fez tudo e muito mais que não podemos observar, que fez as maravilhas que tem visto, que te permita tornar a ver como antes. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, o canal de Deus para a terra, que nos ajude em sua imensa misericórdia e com o seu amor sem limites, e a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa, que nos abençoe nesse instante, e que a graça do Senhor venha em favor dos que sofrem e choram. Podemos recordar quantos cegos foram curados pelo nosso divino amigo, e suplicou em voz alta: Mais um, Senhor, se for da tua vontade, que este homem veja novamente. Como por encanto, dos altiplanos da vida maior, desceu sobre a cabeça de Francisco uma luz em maior concentração de energias divinas, e penetrando em ser, sem encontrar barreiras, iluminou todos os centros de energia, dando a impressão de acender-se um sol em seu coração. O homem do amor sentiu que estava diante do mestre, que lhe falou com brandura no verbo e meiguice no olhar. Francisco, não existem distâncias para quem ama.
não saber bem onde estou, mas as tuas faculdades e a força que as aciona nos faz ficar frente a frente. Peço-te que apacentes as minhas ovelhas e não deixes que elas se percam. Sabes que a verdadeira prece é o amor, que pode dispensar as criaturas. O próximo tem sede de amor, como tens de Deus. O próximo tem sede de fraternidade, como a tens de mim. E tem sede de mãe, como tens saudades de Maria. Tens muitos caminhos a percorrer, nos quais deverás pisar em muitos espinhos, mas serão eles que te conduzirão ao amor mais puro, aquele que dá mais de si sem pedir para as suas necessidades. Ama, Francisco, e continua amando, que estarei contigo pelas vias desse amor. Impõe as tuas mãos nos olhos desse bom homem, para que ele retorne ao seu dever de cada dia, e prossegue, sem esperar gratidão, por aquilo que não foste tu que fizeste. Francisco, tocado de emoção, levou-lhe as mãos aos olhos e observou que um facho de luz esverdeada, de difícil explicação, vinha do alto e penetrava na base do crânio do pescador e, como não sendo ele o dono da boca, falou com autoridade. Abre os olhos e vê. O dragão do mar teve a maior emoção de sua vida. Abriu as pálpebras e delas desceram 2 gotas de luz brilhante em forma de escamas, que, caindo ao solo, desapareceram. Livre da cegueira, gritou e pulou dentro de casa, dando graças a Deus pelo milagre de sua visão. Abraçou os filhos e a mulher, abraçou os frades e ajoelhou-se diante de Francisco, osculando suas vestes. Quando quis envergar o corpo musculoso e fazer o mesmo com os pés de povelo, esse não permitiu, repelindo com palavras de Pedro ao paralítico na porta formosa quando alguém disputava sua sombra. Levanta, meu filho, que também sou homem. Permaneceram por ali vários dias, após o que despediram-se com saudades. Que bênção, hein, gente?